falar um pouquinho sobre sondagem vesical. Então, quando a gente fala de sondagem vesical, a gente está falando da introdução de uma sonda através da uretra e para o interior da bexiga, fornecendo um fluxo contínuo de urina em clientes incapazes de controlar a micção ou que tem algum tipo de obstrução. O paciente tem uma próstata aumentada, não está conseguindo fazer a micção de forma adequada, muitas vezes há necessidade de ficar com a sonda vesical de demora. Ou então o paciente tem algum tipo de obstrução, mas que seja temporária. Por exemplo, fez um bloqueio, uma raquianestesia e devido à utilização de alguns fármacos, como por exemplo a morfina, o paciente não consegue diurese porque tem uma retenção urinária temporária secundária à utilização dessa medicação. Então, também a indicação de fazer a sondagem justamente para o paciente não desenvolver um bexigoma, não ter um desconforto, ou ainda quando o paciente precisa de um acompanhamento do balanço hídrico, em que deve ser verificado tudo que o paciente tem de ganho e tudo que ele tem de perda. Então, a gente vai estar acompanhando não só a ingesta, a infusão, a administração de medicamentos, como também as perdas, de diurese, de secreções que possam estar presentes devido, por exemplo, à utilização de alguns drenos pós-operatórios ou até mesmo por algum outro procedimento que o paciente tenha feito, enfim. Nesses casos também há indicação da sondagem vesical para estar fazendo esse acompanhamento do balanço hídrico. Então nós vamos classificar essa sondagem vesical em dois tipos, intermitente ou de alívio e ainda permanente ou de demora, em que nós podemos verificar que há uma diferença entre as duas, tanto da indicação como também do tempo de permanência, em que aquele catéter intermitente ou de alívio, ele vai ser passado de forma asséptica e estéril, mas vai ser removido logo após a drenagem da urina. Enquanto permanente ou de demora, ele pode ficar no paciente enquanto há a necessidade, se não houver qualquer tipo de obstrução ou qualquer tipo de outra indicação para retirada, até que o problema pelo qual foi indicado a sua passagem, a sua instalação no paciente realmente não seja mais necessária e possa ser removido. Nós verificamos também que essa resolução que nós acompanhamos aqui da COFEM 450/2013 determinou que a sondagem, o cateterismo vesical, é uma atividade privativa do enfermeiro. E isso foi indicado principalmente porque é um procedimento invasivo que tem alguns riscos, não só de infecção, se não tiver o cuidado adequado, porque deve ser uma técnica asséptica com técnica estéril, bem como em relação a alguns traumas, seja uretral ou vesical, que eram observados, visto que muitas vezes os profissionais que passavam, que faziam esse procedimento, não tinham o treinamento e não tinham o conhecimento adequado para tal. Então, a partir dessa resolução, foi determinado que é uma atividade privativa do enfermeiro. E também é um procedimento que pode estar sendo desenvolvido pelo profissional médico. Tipos de cateterização vesical, como já orientei anteriormente, nós vamos ter o intermitente ou de alívio, em que é introduzido um catéter reto descartável, longo o suficiente para chegar até a bexiga e drenar a mesma. No entanto, quando a bexiga ela já está vazia, nós vamos retirar totalmente esse catéter imediatamente, e esse tipo de prática ele é indicado para aliviar o desconforto da distensão da bexiga. Como já citado, por exemplo, após um procedimento cirúrgico em que o paciente foi submetido a uma raquianestesia com morfina e fez um bexigoma, ainda não conseguiu solucionar nessa retenção urinária devido à utilização medicamentosa, faz o esvaziamento da bexiga e em seguida retira totalmente o catéter, ou seja, foi indicado apenas para aquele momento em que havia necessidade dessa drenagem. Quando se fala em permanente ou de demora, nós vamos falar daquele catéter que ele vai permanecer por um tempo superior, até que o cliente ele seja capaz de urinar voluntariamente ou que medições contínuas e apuradas não sejam mais necessárias. Como já citado, em relação, por exemplo, ao balanço hídrico. O paciente era um paciente crítico, tinha algumas alterações hidroeletrolíticas, precisava de um acompanhamento
No entanto, houve melhora considerável, não há mais necessidade de estar fazendo balanço hídrico, o paciente já teve alta da UTI, já foi indicado alta para a enfermaria, não tem mais a necessidade de acompanhamento tão rigoroso. Então, nesses casos em que não há mais a necessidade dessas medições rigorosas, pode ser removido, mas ele vai passar um tempo superior, não vai ser como intermitente que eu vou lá, passar e ele vai ser retirado imediatamente após a drenagem da bexiga. Quais são os cuidados relacionados à sonda vesical? Então, usar apenas água estéril para inflar o balão. Então, o ideal sempre que seja utilizado água destilada, né? Evitar utilização de soro fisiológico ou qualquer tipo de outros líquidos que possam ter alguns eletrólitos que, com o passar do tempo, né, dentro daquele balão que vai estar lá presente na parte terminal do cateter da sonda, ele vai começar a cristalizar e aquilo ali pode estar impedindo a desinsuflação quando for removido, né, quando tiver a necessidade de remover aquele cateter. Então, o ideal é sempre utilizar água estéril. Catéteres de plástico vão ser indicados para sondagem intermitente e os catéteres de látex são recomendados para o uso de até 3 semanas, enquanto os de teflon ou de silicone são mais indicados para uma longa permanência, de 2 a 3 meses, por exemplo. Então, anteriormente havia uma indicação de sempre estar fazendo essas trocas, né, em relação aos catéteres. Hoje há mais uma observação em relação ao material, né, em que esses catéteres eles são confeccionados, como eu acabei de citar, e também em relação aos riscos que o paciente possa ter em relação a essa troca continuada, se o problema não realmente é a higienização do paciente, fazer a higienização, não há necessidade de fazer a utilização de antissépticos na higienização diária, na higienização íntima, apenas de sabão e água limpa. No entanto, o ideal é realmente ter cuidados com a higienização, estar verificando se não há retração para não ter qualquer tipo de lesão naquele local, né, na uretra, e também a exposição desse paciente a alguns tipos de infecção. Então, o sistema ele deve ser sempre mantido totalmente fechado, justamente para prevenir qualquer tipo de infecção. Nós sabemos que o sistema geniturinário ele é estéril, né? Então, o sistema urinário, que é a uretra, até chegar lá na bexiga, e também vai ter comunicação com os ureteres e os rins, ele é totalmente estéril. Então, a gente tem que estar fazendo essa utilização dessa técnica estéril e a manutenção desse sistema totalmente fechado. Então, esvaziar a bolsa coletora regularmente e provavelmente se o paciente está em uso de sonda vesical, há também a necessidade de estar acompanhando essa quantidade de esvaziamento, né, quanto ele está drenando de urina. Os pacientes em uso de sonda de demora devem manter uma ingesta hídrica de 2.000 a 2.500 ml por dia, né, porque o paciente ele vai estar tendo uma perda contínua. Ele não vai estar controlando como um paciente que não está fazendo a utilização desse catéter. Então, ele vai estar sempre drenando, então ele precisa sempre estar fazendo essa reposição e essa ingesta de forma adequada. Trocar todo o sistema quando ocorrer desconexão, quebra da técnica séptica ou vazamento. Então, você não vai trocar apenas a bolsa, não vai trocar apenas a sonda e manter a bolsa. O ideal é que todo o sistema, todo o conjunto, ele possa ser trocado e que a conexão, a desconexão, ela não aconteça. Porque se ela acontecer, vai ter que ser refeito todo o procedimento. O catéter deve ser fixado de modo seguro e que não permita tração ou movimentação. Então, o ideal é manter o órgão o mais anatômico possível. Então, se for um paciente de sexo masculino, evitar que haja essa retração, porque justamente essa movimentação e essa retração do catéter em relação à uretra pode estar causando algum tipo de lesão, dor e desconforto. Também no caso do sexo feminino também. A bolsa coletora deve estar sempre abaixo do nível da bexiga do cliente para evitar o refluxo urinário. Então, se o paciente vai ser transportado, se ele vai ser levado para outro local, da UTI para a tomografia, a gente vai ter que estar mudando esse paciente da cama da UTI para uma maca ou da mesa cirúrgica para uma maca. Então, sempre que houver essas transposições do paciente, essa bolsa ela deve ser fechada. Então, na mangueira que liga, né, o catéter à bolsa coletora, nós vamos ter um clamp e esse clamp ele deve estar sendo fechado quando houver essas movimentações ou que a bolsa ela precise ser colocada no mesmo nível ou acima do nível da bexiga, porque senão
essa urina ela vai estar retornando para dentro do sistema que deveria ser estéril, né? E pode ter algum tipo de contaminação. E vamos à questão. Acerca do cateterismo vesical, avaliar as seguintes afirmativas. Consiste na introdução de um catéter na bexiga com a finalidade de drenar a urina. E esse procedimento deve ser realizado, quando possível, com técnica ascética. Então, esse procedimento ele vai ser realizado quando indicado, não quando possível, como ele fala na alternativa, e sim com a técnica estéril, sempre com a técnica estéril, não quando possível. Então, vai ser utilizado a técnica estéril em todos os casos, independente de ser de demora ou de alívio. No cateterismo vesical de alívio, o catéter é introduzido com a finalidade de manter a drenagem contínua da urina nos casos de controle rigoroso de volume urinário. Então, esse aqui é o cateterismo vesical de demora, em que o paciente vai precisar ficar permanecer por um tempo superior, né, com esse catéter para estar fazendo esse acompanhamento. O catéter mais comumente utilizado é o de Foley, composto de látex, com balão de retenção na extremidade, correto? Existem catéteres que são impregnados com antimicrobianos, como prata e nitrofurazona. Também está correto, então a alternativa C é o gabarito da questão, em que as alternativas 3 e 4 estão corretas.